Caros alunos, espero que vocês todos estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o complexo principal de histocompatibilidade e seu papel na resposta imune. Vou compartilhar os slides. Bom, então nós vamos ver o complexo principal de histocompatibilidade e seu papel na resposta imune. Existem três siglas a respeito do complexo principal de histocompatibilidade: CPH, MHC e HLA. Qual a diferença entre essas três siglas? Bom, o complexo principal de histocompatibilidade é o nome em português para o MHC do nome em inglês. Então, MHC é a sigla do nome em inglês, e CPH é a sigla do complexo principal de histocompatibilidade em português. E HLA se refere aos antígenos leucocitários humanos, que é o complexo principal de histocompatibilidade em seres humanos. Então, todos se referem à mesma coisa, o complexo principal de histocompatibilidade. Só que o HLA é em seres humanos, enquanto que o CPH ou MHC se refere a qualquer espécie. Pode ser ser humano, pode ser animal, pode ser um camundongo, pode ser em qualquer espécie. Nós temos, então, o gene do complexo principal de histocompatibilidade e o antígeno do CPH. Vamos começar analisando o antígeno, mas vamos ver primeiro o que é. Então, o gene do CPH é o gene que está lá no DNA e que vai formar a molécula do complexo principal de histocompatibilidade. Então, é o gene que fica no braço curto do cromossoma 6 em seres humanos. O antígeno do complexo do CPH é a molécula que está expressa na superfície das células. Então, a maioria das células do nosso organismo tem expresso a molécula do CPH. O CPH em todas as células do nosso organismo, exceto as células não nucleadas, o CPH de classe 1 e o CPH de classe 2 nas células apresentadoras de antígeno. Então, o gene vai formar a molécula que se expressa na superfície da célula, e o antígeno é a molécula que está expressa na superfície da célula. Por que existe o complexo principal de histocompatibilidade? Por que a natureza formou esse conjunto de moléculas? Ela apareceu no desenvolvimento das espécies para dar identidade dos tecidos, ou seja, é a histocompatibilidade, para dar identidade entre os tecidos. Inicialmente, os seres eram unicelulares, então eles eram individuais, cada um por si. Ao longo do desenvolvimento, eles passaram a ser multicelulares. Então, como que um organismo sabia que ele era um único? Se você pegar uma porífera e cortar em duas partes e juntar, ela vai se ligar, ela consegue se ligar. Então, se você pegar duas poríferas diferentes, cortar pela metade e tentar ligar partes de poríferas diferentes, ela vai recusar, rejeitar a parte que não é dela própria. Então, daí a identidade, a molécula que está dando a identidade dos tecidos. E essa molécula, que inicialmente foi formada para dar identidade dos tecidos, ela passou a ser utilizada pelo sistema imunitário ao longo do desenvolvimento das espécies para a apresentação do antígeno para o linfócito T, quando ele é molécula de classe 1, e para o linfócito TCD8, quando para a molécula de classe 1, e a molécula da classe 2 para o linfócito TCD4. Então, são moléculas que existem para dar a identidade
do indivíduo. Então, é essa molécula do complexo principal de histocompatibilidade que fica mostrando para o linfócito o antígeno que está sendo apresentado, que pode estar sendo apresentado um antígeno próprio, então o linfócito vai reconhecer que aquele antígeno é do próprio indivíduo, ou ele pode estar apresentando um antígeno modificado, ou um antígeno estranho, por exemplo, uma célula neoplásica modificada, um micro-organismo que infectou uma célula-alvo. Então, essa molécula do CPH vai estar apresentando esse antígeno para um linfócito TCD8 e para o linfócito TCD4. Em quais células do nosso organismo o complexo principal de histocompatibilidade está expresso? O CPH de classe 1 está em todas as células do nosso organismo, exceto nas células não nucleadas, por exemplo, as hemácias. E as moléculas do complexo principal de histocompatibilidade de classe 2 está expressa em células apresentadoras de antígeno, que são os macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. Elas são as células apresentadoras de antígenos profissionais. Entretanto, se uma célula do nosso organismo for submetida a uma concentração muito alta de interferon, ela pode passar a apresentar a molécula de classe 2 também, mas não se sabe se ela poderia funcionar como célula apresentadora de antígeno. Então, as apresentadoras de antígenos profissionais são macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. E como células apresentadoras de antígenos profissionais, elas expressam a molécula de classe 2 para poder exercer sua função de apresentação de antígeno para o linfócito T CD4 positivo. Vamos então analisar o antígeno do CPH que está na superfície da célula. Depois, posteriormente, a gente analisa o gene do CPH. Então, quais são as características e as funções, começando pelo CPH de classe 1? Então, como é essa molécula que está na superfície da célula, quais são suas características e suas funções? Então, essa molécula do complexo principal de histocompatibilidade da classe 1, ela é composta de uma parte intracelular, uma parte transmembrana, que é lipofílica e hidrofóbica, por isso que ela fica na membrana da célula, e uma parte extracelular. A parte extracelular é composta de uma cadeia invariante, que é a beta-2 microglobulina. Essa beta-2 microglobulina é uma molécula sempre igual, que não é formada nem pelo gene do CPH, mas que ela se localiza para montar a molécula do complexo principal de histocompatibilidade. Então, ela se opõe à cadeia alfa da molécula do complexo principal de histocompatibilidade. Então, a molécula do CPH tem a cadeia alfa, que é composta pela cadeia alfa 1, a alfa 2, a alfa 3, e depois ela tem a região transmembrana e intracitoplasmática. E a molécula da beta-2 gama-globulina, beta-2 microglobulina, ela se opõe, dando estabilidade para a molécula. Então, essa molécula só vai ficar estável na superfície da célula se ela tiver sendo formada por um trímero, que é a molécula do beta-2 microglobulina, a cadeia alfa e o antígeno colocado na fenda onde o antígeno se coloca na molécula do CPH de classe 2. Então, como que é agora a fenda da molécula do CPH? Então, verifica que a molécula da cadeia alfa, então ela é a cadeia alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Essa parte superior, que forma a cadeia alfa 1 e alfa 2, é onde o peptídeo vai se localizar. Verifica nesse modelo de cá que está com o peptídeo localizado entre a cadeia alfa 1 e alfa 2. Então, entre a cadeia alfa 1 e alfa 2, se localiza o antígeno que vai ser apresentado.
E quais são as características do antígeno? Então, esse antígeno que vai ser colocado numa molécula de CPH de classe 1 é uma sequência de aminoácidos na sua estrutura primária. E ele tem, então, é sempre uma sequência de aminoácidos, é sempre um peptídeo. E o tamanho desse peptídeo, que vai caber aqui nessa fenda da molécula do CPH, é em torno de 9, 10, 11 aminoácidos na sua estrutura primária, ou seja, a sequência primária linear de aminoácidos que vai se localizar aqui nessa fenda da molécula do CPH. Então, o tamanho do peptídeo é em torno de 9 a 11 aminoácidos na sua estrutura primária. E essa molécula, então, tem uma porção que é constante e uma porção que é variável. Então, essa parte da molécula é sempre constante. Então, formada pela 2-beta-2 microglobulina e a cadeia alfa-3. E uma parte variável da molécula é onde o antígeno vai ser inserido. Então, essa molécula tem uma porção variável e uma porção constante. Todas as moléculas de CPH de classe 1 vai ter essa mesma estrutura, enquanto que as várias moléculas de CPH de classe 1 vão ter essa porção entre a cadeia alfa-1 e alfa-2, que é variável de uma molécula para a outra molécula. Por que eu preciso ter uma molécula que tem uma porção variável e uma porção constante? Então, uma porção constante vai dar a função biológica dessa molécula. E qual é a função biológica dessa molécula? Ela vai se ligar pela porção alfa-3 na molécula do CPH de classe do CD8. Então, a porção constante dessa molécula vai se ligar. A porção constante vai se ligar no CD8. Então, o CD8 se liga nessa porção constante. Então, essa molécula tem que ser sempre igual, porque a molécula de CD8 vai se ligar nesse local. Se ela fosse diferente, não ia conseguir fazer a sua função biológica de se ligar no CD8. E por que ela precisa ter uma porção variável? Qual é a importância da porção variável dessa molécula? Porque ela vai acomodar antígenos diferentes. Então, um antígeno só vai ser apresentado para o linfócito se ele for colocado na fenda da molécula do CPH. Então, eu preciso ter moléculas de CPH diferentes para acomodar antígenos diferentes. Mas essa molécula é muito promíscua em relação, se a gente analisar em relação ao receptor do linfócito T e à imunoglobulina. O receptor do linfócito T é diferente para cada molécula de linfócito. Cada molécula do receptor do linfócito T é diferente em cada linfócito do meu organismo. Então, cada linfócito que sai do timo, ele sai com o receptor do linfócito T diferente. Cada linfócito B que sai da medula óssea, ele vai sair com uma molécula de imunoglobulina diferente para reconhecer um antígeno especificamente. Já essa molécula da complexo principal de histocompatibilidade vai conseguir encaixar vários peptídeos diferentes na única fenda. Então, nessa fenda, vão ser possíveis encaixar dezenas de moléculas diferentes. Qual a importância disso? Ele só vai ser apresentado para um linfócito C se ele for encaixado na fenda do CPH. Então, se tiver um antígeno que não encaixa em nenhuma fenda do CPH disponível para aquele indivíduo, ele não vai conseguir apresentar esse antígeno para um linfócito T. Então, ela precisa acomodar muitos antígenos diferentes, por isso a promiscuidade, mas ela não encaixa todos, por isso nós precisamos ter várias moléculas diferentes da molécula do CPH, como nós vamos discutir um pouquinho a hora que a gente for discutir o gene da molécula, para a gente entender um pouquinho mais essa variabilidade da molécula do complexo principal de histocompatibilidade.
Então, nós vimos que é uma molécula formada pela cadeia alfa-1, alfa-2, alfa-3, que tem uma porção intracelular transmembrana e uma porção extracelular, que a porção extracelular tem a beta-2 microglobulina, que estabiliza a cadeia alfa, e ela só vai ficar estável se ela estiver ligada no seu antígeno, que o seu antígeno é uma sequência de 9 a 11 aminoácidos na sua estrutura linear. Então, ele vai ser colocado na fenda do CPH, na sua sequência primária de aminoácidos. Aminoácido 1, 2, 3, 4, até 9 a 11 aminoácidos. Então, como o linfócito T agora vê o antígeno colocado na fenda do CPH? Como que o linfócito vai, o que o linfócito vai reconhecer? Então, aonde o receptor do linfócito T vai se ligar? Então, aqui eu tenho a molécula do CPH de classe 1 apresentando um antígeno para um receptor do linfócito T. Então, o que o receptor do linfócito T vai ver? Ele vai ver tanto o antígeno colocado na fenda do CPH, quanto a própria molécula do CPH. Então, essa molécula do CPH, ela vai ser reconhecida pelo receptor do linfócito T juntamente com o antígeno. Então, imagina uma maçã colocada na boca de uma taça. A maçã sendo o antígeno e a taça sendo a molécula do CPH de classe 1 ou 2. Então, o que o receptor do linfócito T vai reconhecer? A maçã, que é o antígeno, mais a borda da taça, que é a molécula do complexo principal de histocompatibilidade. Então, vocês vão ver que para um linfócito T reconhecer um antígeno, ele está reconhecendo, além do antígeno, a molécula própria do CPH daquele indivíduo. Então, ele só vai reconhecer um antígeno se esse antígeno estiver sendo apresentado num CPH daquele mesmo indivíduo. Vocês vão ver em aulas posteriores de geração da diversidade do sistema imunitário, a seleção positiva, a seleção negativa, a formação do receptor do linfócito T, que ele passa num processo de seleção negativa, em que aqueles que reconhecerem o antígeno próprio vão ser deletados, e uma seleção positiva, que é justamente esse processo de reconhecer a molécula do complexo principal de histocompatibilidade própria. Então, o receptor do linfócito T tem que reconhecer tanto o antígeno, uma parte do antígeno colocado na molécula do CPH, quanto uma parte da molécula do CPH próprio. Isso é verdadeiro para o CPH de classe 1 e o CPH de classe 2. E quais são as características agora da molécula do CPH de classe 2? Qual a diferença entre essa molécula e a molécula do CPH de classe 1? Então, nós vimos que a molécula de CPH de classe 1 era uma alça única, enquanto a molécula de CPH de classe 2, então a estrutura da molécula de CPH de classe 2, ela é composta de duas alças, a cadeia alfa e a cadeia beta. Da mesma maneira, ela tem uma porção intracitoplasmática, uma proporção transmembrana, que é hidrofóbica e lipofílica, e uma porção extracelular. E a porção extracelular é composta pela cadeia alfa e pela cadeia beta. A cadeia alfa, eu tenho a cadeia alfa 1 e a cadeia alfa 2, e a cadeia beta, eu tenho a cadeia beta 1 e a cadeia beta 2. E aonde que o antígeno vai se colocar? Onde fica a fenda onde o antígeno será colocado? Então, justamente entre a cadeia alfa 1 e beta 1. Então, a fenda onde o antígeno vai ser inserido na molécula do CPH de classe 2 é na fenda formada entre a cadeia alfa 1 e a cadeia alfa 2. E quais são as características do antígeno que vão ser colocados na fenda do CPH de classe 2? Então, as características desse antígeno, ele também é um peptídeo, ele é uma sequência de aminoácidos na sua estrutura primária, só que o tamanho desse peptídeo que cabe na fenda do CPH de classe 2 é maior. Então, eu vou
vai ser inserido nesse local, na fenda do CPH de classe 2, uma sequência de aminoácidos de 28 a 32 aminoácidos. Então, enquanto que no CPH de classe 1 ele tinha um tamanho de 9 a 11 aminoácidos, no CPH de classe 2, de 28 a 30, 32 aminoácidos que vão conseguir ser inseridos nessa fenda do CPH de classe 2. E ela também tem uma porção que é constante, que é a parte de baixo da molécula, e uma porção que é variável. E, de novo, qual a importância de ter uma porção constante e variável? A porção constante é aonde vai se ligar a molécula do CD4. Então, a molécula do CD4 vai se ligar no bolsão criado entre as partes do domínio alfa-2 e beta-2. Então, nesse bolsão criado entre o domínio alfa-2 e beta-2, é que a molécula do CD4 vai se inserir, vai fazer a sua ligação. Então, ela precisa ter essa parte constante para poder ligar na molécula CD4. E ela precisa ter uma parte variável para ser inserida as moléculas, várias moléculas de antígenos que vão ser colocados nessa posição. E como a molécula do CPH de classe 1, várias moléculas diferentes vão poder ser inseridas em um único molécula de CPH. Ela também é promíscua como molécula de CPH de classe 1. Enquanto que um TCR reconhece apenas um antígeno e uma imunoglobulina reconhece apenas um antígeno, aqui na molécula do CPH, eles conseguem reconhecer muitos antígenos diferentes. E eles vão ser inseridos segundo a sua carga, a sua estrutura, que tem que encaixar nessa fenda da molécula do CPH de classe 1 e de classe 2. Se a gente olhar essa molécula agora de cima, na sua versão panorâmica pelo lado superior, a gente vai ver, então, aqui uma alfa-hélice. Então, aqui é uma molécula de CPH de classe 1, que vai ter duas alfa-hélices alfa. Então, ela só tem uma cadeia alfa. Então, ela vai ter duas alças, alfa-hélice, e ela vai ser sustentada por uma base composta de uma plataforma de 8 cadeias de folhas beta preguiadas antiparalelas. Ou seja, ela é uma molécula da família da molécula das imunoglobulinas, e todas as moléculas da família da imunoglobulina têm essas 8 cadeias de folhas beta preguiadas antiparalelas. Verifica que sobe, desce, por isso que são antiparalelas. E aonde que o antígeno vai se ligar? Ele vai se ligar numa parte da alfa-hélice e uma parte dessa plataforma, que é a base da onde está sendo a fenda, onde está sendo colocado o antígeno. Então, aqui um modelo de molécula do CPH, em que o em vermelho, então essas bolinhas em vermelhas estão representando o antígeno, e essas bolinhas em azul e branca estão representando a molécula de CPH. Então, ela é encaixada na molécula do CPH. O antígeno é encaixado, ela é inserido na molécula do CPH. E o receptor do linfócito T vai reconhecer tanto a molécula do CPH quanto parte da molécula do antígeno. Parte da molécula do CPH como parte da molécula do antígeno. Então, aonde que vão ser feitas essas ligações? Não é na molécula inteira da alfa-hélice, na plataforma da base, que ele vai fazer as ligações. Ele faz ligações em alguns aminoácidos. Então, ele tem alguns pontos de ligação. Então, se esses pontos de ligação houver uma única mutação em um aminoácido nessa sequência, eu já mudei a forma dessa molécula do CPH, que vai encaixar antígenos diferentes. Então, ele vai fazer ligação em alguns pontos da alfa-hélice e alguns pontos da base da molécula. A mesma coisa que com a molécula de CPH de classe 2. Ele vai se ligar em alguns pontos da alfa-hélice, da hélice, que é formada pela cadeia alfa e a cadeia beta, e em alguns pontos da base da plataforma.
onde vai se inserir esse antígeno. Então, o antígeno tem que ser inserido nessa porção. No CPH de classe 2, uma sequência de aminoácidos na sua estrutura primária, então, na estrutura linear, de 28 a 32 aminoácidos, e na CPH de classe 1, uma estrutura primária, sequência linear de aminoácidos, de 9 a 11 aminoácidos no CPH de classe 1. Aqui é um modelo matemático, né, representando o antígeno colocado na molécula do CPH de classe 1. De novo, né, um modelo matemático representando o antígeno de CPH de classe 1 e CPH de classe 2, verifique que o antígeno é maior, e né, na onde se coloca a fenda onde o peptídeo vai ser inserido, existem algumas bolsas no assoalho da molécula em que encaixam uma parte do peptídeo. Então, resíduos dos peptídeos que foram inseridos vão encaixar nessas bolsas que ficam no assoalho da molécula do CPH. Então, se eu tiver uma única mutação em alguns desses aminoácidos que formam uma molécula, eu vou ter a formação de uma molécula diferente. Então, imagina que eu tenho um aminoácido nesse ponto aqui, que tem uma carga negativa. E quando essa molécula vai ser formada, eu formo um aminoácido, uma molécula exatamente igual em todo o resto, mas que tem uma carga positiva nesse aminoácido aqui. Ele mudou um único aminoácido. Então, o antígeno que vai ser inserido nessa outra molécula do CPH vai ser diferente, porque aqui eu tenho uma carga negativa, eu passei a ter uma carga positiva. Então, ele recebeu um antígeno que tinha uma carga positiva, e ele agora vai receber um antígeno que tem nesse ponto uma carga positiva. Então, depende do espaço. Imagine agora se eu tenho aqui uma modificação, eu tenho um aminoácido que tem um anel aromático, então a forma desse aminoácido vai ser diferente. Então, se eu tiver agora um outro, substituir esse aminoácido por um outro que não é aromático, a estrutura morfológica, espacial dessa fenda vai ficar diferente. Então, o que vai caber, os antígenos que vão ser localizados dentro dessa fenda, vai depender da carga elétrica, da estrutura espacial, para ser encaixado na fenda da molécula do CPH. Então, ela é promíscua, ela vai encaixar muitos peptídeos diferentes. Então, ele tem que encaixar nessa fenda e fazer alguns pontos de ligação para ficar estável na sua localização. E o que é a restrição do CPH, que vocês vão escutar ao longo da disciplina muitas vezes? O que é a restrição do CPH? Esse slide eu já mostrei para vocês na aula passada. Então, aqui é um linfócito TCD4 e aqui é uma célula apresentadora de antígeno. Aqui é um linfócito TCD8 e aqui é uma célula apresentadora de antígeno. Então, no linfócito T, CD8, eu vou ter a molécula CD3, lembra que todo linfócito T tem a molécula CD3. Eu vou ter o receptor do linfócito T, que vai reconhecer o antígeno numa molécula de CPH de classe 2. E o que o CD4 está fazendo? Ela está se ligando na molécula de CPH de classe 2. Então, o que é a restrição do CPH? O linfócito T só reconhece a molécula no CPH de classe 2 do próprio indivíduo. Então, essa molécula do CPH foi selecionada no timo para reconhecer esse antígeno por um receptor de linfócito T numa molécula CD4. Então, é a restrição do CPH para o CD4. E o CD8 é a mesma coisa. Aqui é um linfócito TCD8, aqui então era um CD4 que tinha a molécula CD4. Esse daqui é um CD8, vai ter a molécula CD8. Então, todo o resto vai ser semelhante. Ela vai ter a molécula CD3, ele vai ter um receptor do linfócito T que é específico para cada linfócito, e vai ter a molécula CD8. E ele está reconhecendo o antígeno na molécula CPH de classe 1, que está expressa em qualquer célula do meu organismo que seja nucleada, e o CD8 vai se ligar na porção alfa-3 da molécula do CPH de classe 1. E esse linfócito foi selecionado no timo
para reconhecer um antígeno que não seja próprio, apresentado por uma molécula do CPH de classe 1. Daí a restrição do CD8 com CPH de classe 1 para antígenos para CPH do próprio indivíduo. Então, esse linfócito, esse receptor do linfócito T aprendeu a reconhecer essa molécula do CPH e esse daqui aprendeu a reconhecer essa molécula do CPH. Daí a restrição do CPH. Vocês vão precisar desses conceitos para a aula de geração da diversidade e desenvolvimento do linfócito no timo. Qual é agora, como é o gene da molécula do CPH? Então, nós entendemos a molécula que está expressa na superfície da célula, agora vamos entender o gene que está lá no DNA e que vai formar a molécula que vai ser expressa na superfície da célula. Então, o gene na molécula do HLA dos seres humanos, ele fica no cromossoma 6. Dos camundongos, ele fica no cromossoma 17. Tem uma semelhança muito grande entre os componentes do CPH humano e dos camundongos. Então, em relação à molécula do CPH de classe 1, eu tenho 3 moléculas de CPH de classe 1, que são a da classe A, molécula de CPH de classe 1A, molécula de CPH de classe 1B e a molécula de CPH de classe 1C. Cada um dessas daqui vai formar uma molécula diferente, com uma fenda diferente, que vai reconhecer antígenos específicos que vão encaixar naquela fenda. A mesma coisa os camundongos, eles têm o D, o L e o K como moléculas de CPH de classe 1. As moléculas do CPH de classe 2, no gene do CPH, eu tenho o DP, o DQ e o DR. Além dessa, então, eu tenho um conjunto para o DP, um conjunto para o DQ e um conjunto para o DR. Além dessas moléculas, eu ainda tenho outras moléculas, outros genes que estão inseridos nesse complexo do principal do histocompatibilidade, que formam moléculas relacionadas com a resposta imune, como, por exemplo, no CPH de classe 3, eu tenho algumas genes que vão formar citocinas, como, por exemplo, fator de necrose tumoral, linfotoxina. Eu tenho gene que vão formar partes das moléculas do sistema do complemento, e algumas outras que vão formar proteasoma, o TAP, que vocês vão ver numa aula posterior em mais detalhes, que são importantes para o processamento do antígeno para ser colocado na molécula do CPH de classe 1. E essas moléculas também têm a contrapartida em camundongos, que no camundongo chama o HLA-IA e IE, que corresponde à molécula do CPH de classe 2. Os genes das moléculas do CPH são genes codominantes. O que significa isso? Que tanto o gene que foi herdado da minha mãe, quanto o gene que foi herdado do meu pai, eles são expressos da mesma maneira na superfície da célula. Então, na superfície da célula de uma molécula da classe dos genes, do antígeno do HLA, que foi formado pelo gene da classe 1, então ele formou a cadeia alfa, não é? Então eu vou ter uma molécula que é a HLA da classe 1A, uma da minha mãe e uma do meu pai. Eu tenho o HLA da classe 1B, uma da minha mãe e uma do meu pai, e o HLA da classe 1C, uma da minha mãe e uma do meu pai. Então, elas são codominantes. Todas essas moléculas vão estar expressas na superfície da célula. Qual a importância disso? Aumentar a chance delas células apresentarem antígenos diferentes. Então, qualquer antígeno possível que entrar no meu organismo tem chance de encaixar numa molécula de CPH e ser apresentada por um linfócito T CD8. Os genes da classe 2 ainda são mais complexos. Então, eu tenho 3 losses para o gene de CPH de classe 2. O HLA-DP, HLA-DQ e HLA-DR. Ele é
o CPH de classe 2 é um heterodímero, não é? Eu tenho a cadeia alfa e eu tenho a cadeia beta, enquanto que para o HLA de classe 1 eu tinha só a cadeia alfa. Então, eu vou ter um gene para formar a cadeia alfa, e um gene para formar a cadeia beta. Então, para o HLA-DP, eu tenho um gene que vai formar a cadeia alfa, que chama DPA1, e um gene que vai formar a cadeia beta, que forma DPB1. Já para o HLA-DQ, eu já tenho para a cadeia alfa 2 genes diferentes. Então, eu vou ter um DQA1 e um DQA2, e um gene para formar a cadeia beta. E para o HLA-DR, eu tenho um gene para a cadeia alfa e 1 a 2 genes diferentes para formar a cadeia beta. Isso aumenta a chance de moléculas estarem sendo expressas na superfície da célula, que vão acomodar, porque cada uma dessas vai ser diferente, que vão ter chances de acomodar antígenos diferentes. Então, eu preciso ter um conjunto de moléculas que são expressas nas minhas células, que são diferentes. Então, são genes codominantes, então eu tenho a expressão não tem dominância de expressão, todos eles estão expressos. Então, aqui na cadeia alfa, eu vou formar uma cadeia alfa e a beta-2 microglobulina, que vai ficar na superfície da célula. Um gene da minha mãe e um gene do meu pai. Tanto a HLA da classe A, B e C. E para a cadeia beta, eu tenho, para o CPH de classe 2, eu tenho um gene que vai formar a cadeia alfa e um que vai formar a cadeia beta. Então, eu vou formar a porção intracitoplasmática, transmembrana e a porção externa do meu pai e da minha mãe, e com todas aquelas variedades que nós já mostramos no slide anterior, para a cadeia beta, DQ, DP e DR. Então, aumenta a chance de terem várias moléculas do CPH de classe 1 e várias moléculas do CPH de classe 2 que têm chance de encaixar antígenos diferentes na superfície da célula, podendo apresentar antígenos diferentes para um linfócito reconhecer o antígeno. Esse slide é para mostrar para vocês a variabilidade na espécie humana da expressão de determinados genes. Então, um determinado indivíduo vai ter um conjunto de HLA do tipo 1, A, B e C, da mãe e do pai. E vai ter um conjunto de HLA DP, DQ e DR, da mãe e do pai, com todas aquelas possibilidades que nós já discutimos que eles podem ocorrer. Só que para cada molécula dessa, a possibilidade de variação na população é extrema. Eu tenho mais de 5.000 alelos diferentes já descritos para cada para o conjunto de moléculas do CPH. Só para o HLA-B, eu já tenho mais de 2.500 alelos diferentes. Significa o quê? E o que significa isso? Então, eu posso ter herdado dos meus pais um HLA da classe 1, por exemplo, o A3, um B8 e um C12 da minha mãe. E posso ter herdado do meu pai um A10, um B27, um C165 do meu pai. Então, uma outra pessoa diferente, então as células que vão estar expostas no meu organismo são o conjunto A, B e C que eu herdei da minha mãe e A, B e C que eu herdei do meu pai. Só que uma outra pessoa vai estar colocando um alelo diferente, tá? O A5, o B8, o C11, o A11, o C350 e o B350 e o C
830. Então, a variabilidade de possibilidades de variação da expressão dessas moléculas no genoma humano é imensa. Só que o indivíduo em si tem o conjunto que ele herdou do seu pai e da sua mãe. Só que a outra pessoa tem um conjunto diferente, outra pessoa tem um conjunto diferente, outra pessoa tem um conjunto diferente. Então, para vocês imaginarem a imensidão de possibilidades de ocorrência de HLA, de classe 1 e de classe 2, imagine a combinação de todos os As com as possibilidades de todos os Bs, de todos os Cs, de todos os ADP, DQ e DR. Então, é imensa a possibilidade de moléculas de CPH que estão expressas na superfície das nossas células. Qual que é a vantagem dessa grande variabilidade? A grande variabilidade garante a sobrevivência da espécie. Então, a espécie humana tem grande chance de sobrevivência, qualquer que seja o micro-organismo que aparecer, que alguma molécula do CPH de alguns indivíduos da espécie humana vão ter capacidade de reconhecer, apresentar o antígeno e fazer uma resposta imune específica para aquele antígeno. Então, se o número fosse restrito, poderia surgir uma possibilidade de um micro-organismo que ninguém reconhecia, e esse micro-organismo exterminar a espécie humana. Então, a importância dessa grande variabilidade de moléculas do CPH é garantir a sobrevivência da espécie. Então, nós temos mais de 50 mil possibilidades de alelos já descritas. Alguns desses alelos, como por exemplo o B27, está relacionado com doenças. O B27, um indivíduo portador do gene B27 no HLA-B, ele pode ter uma doença chamada espondilite anquilosante. Não significa que ele vai ter a doença, ele tem maior probabilidade de desenvolver a doença. Quem tem a espondilite anquilosante, uma grande maioria tem o B27. Ficou claro? Então, algumas outras doenças que nós vamos discutir com vocês na aula de autoimunidade, a molécula do HLA facilita o desenvolvimento de alguns tipos de doenças. Então, a espécie humana tem uma imensa variabilidade de possibilidades de moléculas do HLA. Agora, o indivíduo tem o seu conjunto próprio, que ele herdou da mãe e do pai, do HLA do tipo 1, A, B e C, e do HLA do tipo 2, DQ, DP e DR. O seu conjunto é próprio para você. Como espécie humana, nós temos essa imensa variabilidade de possibilidades de variação da molécula do HLA. Isso é extremamente importante para preservar a sobrevivência da espécie, mas causa um imenso problema quando nós vamos tentar fazer um transplante de órgão. Qual é o grande problema no transplante de órgão? Eu precisaria conseguir um doador que tivesse as mesmas moléculas de CPH de classe 1 e de classe 2, para que não houvesse rejeição de um transplante. Então, hoje, ainda a gente tem uma grande dificuldade na realização dos transplantes de órgãos por conta da imensa variabilidade dos genes do HLA na população humana. Então, eu preciso localizar o mais próximo possível um indivíduo que tenha o mais próximo possível o conjunto de moléculas para que eu consiga fazer a doação de um órgão.
Então, o mais próximos possível. Para que fossem iguais, eles deveriam ser gêmeos idênticos. Então, é muito pouco provável que na população geral eu vou encontrar dois indivíduos exatamente iguais. Então, num transplante de órgão, eu procuro um doador que seja o mais próximo possível daquele receptor do órgão transplantado. E como o antígeno vai se localizar na molécula do CPH? Então, como ele vai se localizar? Como ele entra na nossa célula, como nessa célula ela vai ser colocada na molécula do CPH e ser colocado na superfície da célula. Nós vamos falar essa parte, maior detalhe, na aula de processamento e apresentação do antígeno. Nessa aula de hoje, eu vou dar apenas uma visão geral desse processo. Então, um antígeno pode entrar numa célula ou através da via endógena ou através da via exógena. O que significa isso? A via exógena é quando o antígeno entrou na célula por endocitose. Por exemplo, um macrófago fagocitou um Mycobacterium tuberculose dentro de um fagolisosoma. Então, um antígeno Mycobacterium tuberculose foi fagocitado dentro de um fagolisosoma, foi colocado dentro da célula, dentro de um fagolisosoma. Essa é a via endógena, esse micro-organismo entrou pela via endógena. Ou um antígeno pode entrar na nossa célula pela via endógena. Então, aqui a via exógena veio de fora. Ou ele pode estar dentro do citoplasma da célula, porque ele foi colocado no citoplasma da célula. Então, o antígeno está no citoplasma da célula. Então, imagina um antígeno viral. Então, o vírus se localizou na superfície da célula e jogou o seu DNA no citoplasma da célula. Então, o antígeno viral, o DNA viral, vai estar se replicando no citoplasma da célula. Ou então, se ele entrou por uma via exógena, ele foi fagocitado por um macrófago, num fagolisosoma, ele escapou do fagolisosoma, então o Mycobacterium tuberculose conseguiu escapar do fagolisosoma e foi jogado no citoplasma da célula. Então, ele será processado pela via endógena. Então, via endógena, quando o antígeno está no citoplasma da célula. Via exógena, quando ele entrou dentro de uma vesícula. Dentro dessa vesícula que se formou o fagolisosoma. Então, o antígeno está preso dentro de uma vesícula. Ele veio pela via exógena e foi fagocitado e ficou dentro de uma vesícula. Na via endógena, o DNA do vírus foi jogado no citoplasma, ou o Mycobacterium tuberculose escapou do fagolisosoma e foi jogado no citoplasma. Então, a molécula do CPH, tanto de classe 1 quanto de classe 2, são proteínas que são formadas pelos ribosomas no citoplasma da célula e são montadas como molécula de CPH de classe 1, com a cadeia alfa e a beta-2 microglobulina, no retículo endoplasmático da célula. O CPH de classe 2 é a mesma coisa, ele vai ser formado, é uma proteína que vai ser formada no ribossoma e vai ser montada no retículo endoplasmático da célula. Então, o CPH de classe 1 e o CPH de classe 2 vão estar sendo formados no retículo endoplasmático da célula. Quando o antígeno que entrou pela via endógena está no citoplasma da célula, ele vai usar esse mesmo maquinário que está formando a proteína do CPH para formar as partículas virais. Então, ele vai usar o retículo, o ribossoma e formar proteínas de novas partículas virais. E essas proteínas vão ser degradadas, ou algumas delas vão formar partículas virais que vão se multiplicar dentro da célula, formando novas partículas virais, mas algumas dessas partículas vão ser quebradas
no proteassoma, que é um local onde quebra essas proteínas, em pequenos peptídeos, exatamente de 9 a 11 aminoácidos, exatamente aqueles que cabem na fenda do CPH de classe 1. Esses peptídeos vão ser jogados para dentro do retículo endoplasmático rugoso por uma molécula chamada TAP, que fica aqui jogando, que é proteína transportadora, que fica jogando esses peptídeos de 9 a 11 aminoácidos no mesmo lugar em que a molécula do CPH de classe 1 e a beta-2 microglobulina estão se formando. Então, aqueles pedacinhos de peptídeo de 9 a 11 aminoácidos vão encaixar aonde? Naquele CPH que ele encontrar e que ele conseguir encaixar. E a beta-2 microglobulina vai estabilizar essa molécula. Então, eu tenho CPH de classe 1, formado pela cadeia alfa, a beta-2 microglobulina, e o antígeno, que vão ser carregados e expressos na superfície da célula, apresentando esse antígeno viral ou endógeno que estava no citoplasma da célula para um linfócito TCD8 que estiver passando por aqui. Esse molécula de CPH pode estar apresentando antígenos próprios de proteínas próprias que foram degradadas. Então, quando ele estiver apresentando um antígeno próprio, esse linfócito que passar por aqui vai reconhecer que esse antígeno está apresentando um antígeno próprio. Então, não vai destruir essa célula-alvo. Se esse antígeno for um antígeno estranho, for um antígeno viral, um antígeno tumoral que está sendo apresentado na célula-alvo, o linfócito T vai ser estimulado a matar essa célula-alvo infectada. Como nós já discutimos na aula anterior, o mecanismo de morte do linfócito T CD8. Se, por outro lado, esse antígeno entrou agora pela via endógena, então foi uma bactéria que foi fagocitada e que está no fagolisosoma, ela está dentro do fagolisosoma e ele vai ser quebrado em pequenos peptídeos dentro do fagolisosoma. Então, eles vão quebrar em peptídeos de 30, 20, 25, 32 aminoácidos, que vão ficar aqui dentro do fagolisosoma. Ao mesmo tempo, a molécula do CPH vai estar sendo formada como uma proteína, cadeia alfa e cadeia beta, no retículo endoplasmático. Quando ela é formada no retículo endoplasmático, ela é formada com uma molécula chamada cadeia invariante, que fica fechando a fenda da molécula do CPH. E essa própria molécula da cadeia invariante serve como uma chaperonina que vai carregar a molécula do CPH para o fagolisosoma. Então, ela vai jogar essa molécula dentro do fagolisosoma. Então, quando essa molécula agora do CPH caiu dentro do fagolisosoma, ela vai sofrer uma série de processamentos que nós vamos discutir posteriormente, em que ela vai perder essa cadeia invariante, a fenda vai ficar aberta e aqueles peptídeos de 28 a 30 aminoácidos vão ser inseridos na fenda da molécula do CPH. E aí ela vai ser expressa na superfície da célula. Então, aquele antígeno foi capturado, processado, colocado na fenda da molécula do CPH de classe 2 e vai ficar expresso na superfície de uma célula, apresentando esse antígeno daquele micro-organismo para um linfócito T CD4. Então, ele está apresentando esse antígeno para um linfócito T CD4. Então, o CPH de classe 1 está apresentando um antígeno para um linfócito TCD8. Colocou um antígeno que entrou pela via endógena na molécula de CPH de classe 1 e apresentou na superfície da célula. Enquanto se esse antígeno entrou pela via exógena, ele caiu dentro de um fagolisosoma e a molécula do CPH foi formada e foi levada no fagolisosoma, ele vai ser, o peptídeo vai ser inserido na fenda do CPH e vai ficar expresso na superfície da célula. Então, essa a importância dessa molécula, o CPH de classe 1, ele tem que formar a cadeia alfa, a beta-2 microglobulina e o peptídeo para ficar estável na superfície da célula.
e a molécula do CPH de classe 2, ele vai ser formado inicialmente com a cadeia invariante, fechando a fenda da molécula na cadeia alfa e cadeia beta, com a cadeia invariante fechando a fenda, ele vai ser carregada pela vesícula para onde a vesícula que foi endocitada, e lá ele vai ser inserido o peptídeo nessa fenda do CPH, e a cadeia invariante vai ser quebrada, e ele vai ficar na superfície da célula. Então, nós vimos o antígeno, que vai estar na superfície da célula, do CPH de classe 1 e o CPH de classe 2, e nós vimos as características do gene. Nós entendemos como que foram, esses genes são codominantes, estão colocados na superfície da célula, a importância disso, tanto para preservar a sobrevivência da espécie, quanto para apresentar um antígeno específico para um linfócito T. E nós vimos também como esse linfócito T vê esse antígeno na molécula do CPH de classe 1, tanto reconhecendo a própria molécula do CPH, então restrição do CPH, em que ele vai reconhecer um pedacinho do antígeno e um pedacinho da molécula do CPH. Da mesma maneira, o CPH de classe 2 vai reconhecer um pedacinho do antígeno e a molécula do CPH de classe 2. Então, esses conceitos são importantes para vocês. Esses conceitos são importantes para vocês entenderem a aula de formação do linfócito T e linfócito B na medula óssea, o linfócito B, e no timo, o linfócito T, e a formação do gene da molécula da imunoglobulina e a formação do gene da molécula do CPH. Por isso que essa aula foi inserida nesse local, para vocês terem condições de entenderem como que ocorre a formação da molécula de CPH como própria, que vai reconhecer CD4 e CD8, a molécula de CPH de classe 1, a molécula de CPH de classe 2. Então, nos vemos mais na próxima aula, discutindo o processamento. Então, na aula de antígenos e indução da resposta imune, a gente vai aprofundar a parte do processamento do antígeno, em que a gente vai ver em detalhes como esse antígeno é capturado, processado e apresentado na molécula do CPH. Então, até a próxima aula.